série de previsões de direitos básicos que fizeram com que o consumidor tivesse uma melhor qualidade de compra nos produtos no mercado de consumo. Então, isso foi muito importante, sim, é um aspecto muito importante da cidadania do brasileiro. Se a gente for analisar hoje, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Consumerista é uma das leis mais discutidas em rádios, televisão, no próprio site do Congresso Nacional. A gente tem muita informação, porque o consumo está no dia a dia de todo, sim, mundo. A gente levanta consumindo e dorme consumindo, né? Então, é muito importante essa norma para a sociedade brasileira. Ô, doutor, no seu trabalho, quais são as situações assim mais comuns, né, as mais corriqueiras de desrespeitos ao direito do consumidor? Coisas que o senhor vê assim no dia a dia com mais frequência? Bom, a gente tem vários problemas muito recorrentes na defesa do consumidor. Eu posso elencar aqui, por exemplo, os planos de saúde, né, que nos últimos anos tiveram aumentos abusivos das mensalidades. Eu posso elencar aqui também os serviços públicos de um modo em geral, água, luz, né? A gente tem muitos problemas relacionados a isso também. Eu posso elencar aqui a telefonia também, é um problema muito grave, né? Agora com a internet, né? E outros produtos que são oferecidos. Então, assim, é uma gama de problemas que acontecem e que os consumidores muitas vezes ficam desamparados, porque hoje em dia, inclusive, a maioria dessas empresas, o atendimento é praticamente feito por inteligência artificial. E aí o consumidor, principalmente o consumidor mais vulnerável, idoso, a pessoa que não tem muita instrução, ela vai ter uma série de dificuldades para conseguir resolver problemas com o fornecedor. E aí o Código de Defesa do Consumidor vem para tentar equilibrar essa relação. E para isso a gente tem, por exemplo, juizados especiais, em que o consumidor pode ir sem a necessidade de um advogado. A gente tem os PROCONs, a gente tem uma plataforma hoje também do governo federal, que é o consumidor.gov.br, em que o consumidor pode reclamar diretamente nela. Então, a gente tem hoje uma série de instrumentos para tentar equilibrar essa relação entre consumidor e fornecedor. Certo. Agora, entendendo que fui lesada, qual o primeiro passo? O que eu devo fazer? Bom, o primeiro passo é você tentar resolver de forma amigável com o fornecedor. Entrar em contato, procurar os canais de acesso do fornecedor, né? Existem empresas, por exemplo, que são obrigadas a ter o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, o consumidor tem que provar isso. Hoje em dia, existe um caminho, muitas vezes, a se seguir. Primeiro você vai no fornecedor, depois você vai na ouvidoria do fornecedor, e se isso não se resolver, aí você vai para os órgãos de defesa do consumidor, que pode ser o PROCON, pode ser o Ministério Público, a depender da situação. Então, a gente tem uma série de caminhos e o consumidor precisa percorrer esses caminhos antes de tentar alguma coisa na justiça realmente. Ô, doutor, parece que ainda hoje algumas pessoas evitam procurar órgãos como o PROCON, por exemplo, para tentar resolver algumas questões de consumo. Algumas preferem deixar para lá. Isso beneficia empresas que a cada 10 tão poucos vão reclamar e a continuar prestando serviço da mesma forma, doutor? Com certeza. E não é só o problema do consumidor deixar para lá. O próprio judiciário brasileiro tem uma tradição de indenizações e de reparações aos consumidores de valores muito baixos. Então, para o fornecedor, vale a pena ele violar os direitos do consumidor, porque, primeiro, não são todos que vão reclamar. E aqueles que reclamam recebem muito pouco, então o fornecedor, muitas vezes, se beneficia muito mais. Vai deixando, né? Agora, com esse crescimento do comércio eletrônico, né? Tudo hoje nós compramos, a maioria das coisas nós compramos pela internet. A gente sabe que tem golpes, tem fraudes. Como é que a gente faz para evitar tudo isso, doutor? Bom, a principal arma do consumidor hoje é a informação, né? Quanto mais informado o consumidor estiver a respeito dos aspectos, principalmente da tecnologia, menos ele vai cair em golpes. Mas isso é muito difícil, porque os fraudadores, de um modo em geral, eles vão muitas vezes naqueles aspectos cruciais do consumidor. Então, às vezes, o consumidor recebe uma proposta interessante que ele acha, né, um valor bacana, ele clica num determinado link, aquilo rouba informações. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado com tudo que é muito barato, as pessoas têm que tomar cuidado com tudo que é muito bom a ser oferecido no mercado de consumo. Isso geralmente tem algum aspecto por trás. E não existe nada gratuito no mercado de consumo, né? Tudo que a gente utiliza tem um tipo de remuneração. Mesmo que o fornecedor fale, isso aqui é gratuito e tal, mas não é. Na verdade, existe uma remuneração ali, mesmo que não seja percebida na hora. Alguém está pagando por aquele serviço.
Doutor, nós estamos falando sobre lei de defesa do consumidor, mas eu quero fazer uma pergunta pensando um pouco sobre os fornecedores de produtos e serviços. Quando ocorre uma situação e o consumidor procura esse fornecedor de produto ou serviço, o senhor aconselharia essas empresas a tentarem resolver as coisas ali diretamente com o consumidor para evitar a judicialização de uma questão que possa ser resolvida mais facilmente, talvez? Sim, claro. Isso hoje, inclusive, acontece com muita frequência, né? Muitas empresas têm bons serviços de atendimento ao consumidor e evitam muitos processos. Além disso, no próprio judiciário, quando a demanda chega, muitas vezes vai se tentar resolver ela numa conciliação primeiro, para depois ir para o processo judicial. Então, os caminhos a serem seguidos, de certo modo, tentam essa mediação entre fornecedor e consumidor, e as empresas estão cientes disso, né? Os PROCONs geralmente lançam listas, né, de empresas que mais violam os direitos do consumidor, e aí a gente tem essas informações como informações extremamente importantes. É verdade. Doutor Júlio Moraes, advogado e professor especialista em Direito Civil e do Consumidor, nós temos muito a agradecer a sua contribuição nesta tarde aqui com a gente na 89 Maravilha. Volte sempre. Eu que agradeço o convite de vocês. Essa data hoje é muito especial, que o Código está completando 35 anos da sanção do Código de Defesa do Consumidor. E a gente espera que esse código tenha mais 35 anos, né, de evolução aí, para que a sociedade brasileira possa ter uma legislação realmente eficiente e um mercado de consumo mais coerente também. E que o povo venha conhecer o seu direito, né, doutor? Com certeza. Porque está disponível aí para todo mundo conhecer, né? Exatamente, com certeza. Maravilha. Alegria muito grande receber aqui. Nosso muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos. Até mais. Agora 1h35. Em 89